Olá, meus amigos, uma ótima noite para vocês. Agradeço, né, desde o início a presença de todos vocês. Deixa eu já fixar aqui na tela, né, o nosso tema de hoje, o nosso bate-papo. É um tema bem interessante que, com certeza, né, afeta muitos colegas advogados, dado o peso que os acordos, né, na Justiça do Trabalho têm. Então, desde o início, eu já agradeço a presença de vocês, né? Peço, como sempre, né, para que vocês compartilhem a live, não deixem de fazer aqui o encaminhamento para os seus amigos, para os seus colegas que tenham interesse. Essa é mais uma das lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber. A ideia aqui é ir direto ao ponto, ou seja, 30 minutos, 40 no máximo. A gente discutir um tema que seja de interesse, né, dos, dos colegas, né, algum tema relativo ao direito e ao processo do trabalho. E sempre eu trago aqui essas lives semanais, hoje com um convidado super especial. Deixa eu já convidar aqui o professor Fagner Sanz. Boa noite, professor, tudo bem? Me ouve bem? Oi, querido professor Hugo, como vai? Te ouço bem, te vejo bem, tudo na mais perfeita ordem, querido. Maravilha. Deixa eu já ir cumprimentando vários amigos aqui, vários colegas, né, que estão entrando aí na nossa live. Eu estou mandando os Doutora Alana, aviãozinhos aqui. maravilha. Doutor André, privilégio ter todos vocês aqui. Bom, e hoje, então, né, deixa eu apresentar quem dispensa apresentações, né, Dr. Fagner Sanz, professor e advogado, né, mestre em Direito pela Gama Filho, coordenador, né, da Escola de Direito Hélio Alonso, um professor e advogado, né, extremamente reconhecido, né, já aí por todos. E é um privilégio, né, professor, ter você aqui para esse nosso bate-papo de hoje, um tema extremamente importante, né, dado o relevo que os acordos têm dentro da Justiça do Trabalho, para a gente poder discutir um pouquinho, né, sobre a homologação desses acordos e especificamente sobre aqueles casos práticos ali, né, em que a gente vivencia na prática diária, em que há, ou pelo menos é que a gente interpreta como havendo ali algum tipo de indevidas, né, intervenções judiciais, e, e basicamente é esse o ponto que a gente vai discutir aqui hoje. A gente está aberto para as perguntas, né? A gente vai fazer o possível para responder todas elas, mas até pela questão, como eu já havia comentado, uma livezinha mais rápida, né, para a gente poder interagir. Caso fique alguma pergunta para depois, a gente pode responder pelo direct depois para vocês também. Então, de início, deixa eu passar a palavra para o nosso mestre aqui, para o professor Fagner Sanz, para ele fazer suas considerações iniciais e também sobre o tema de hoje. Ah, querido, obrigado aí pela concessão da palavra. Primeiro eu quero te parabenizar por esse projeto tão interessante e tão importante que é o Não Durma Sem Saber. Tenho visto os seus convites, os participantes das lives com você, e você sempre traz temas instigantes do nosso dia a dia, das nossas práticas, e isso é importante para elucidar questões que às vezes ficam obscuras, né? Talvez até por uma falta de, de transparência no que toca, né, as temáticas que você sempre propõe. Então, primeiro, parabéns. Segundo, muito obrigado pelo convite. Né, é uma honra estar aqui com você. Sei que você mudou um pouco a tua rotina para poder me receber. Então, é necessário te agradecer também por isso. E vamos conversar. Tem muita coisa para a gente falar aí sobre homologação de acordos e tal. Tentaremos, como professores, ser sucintos, né? Exercer essa A virtude da vontade de falar é erudição. grande. Pois é. Mas tentemos, vamos lá, tentemos, vamos lá. Bem, assim, acho que o primeiro ponto para a gente situar, né, quem está nos dando a honra, né, de nos assistir agora aqui à noite, é justamente assim, sobre essa ideia, sobre esse papel da conciliação dentro da Justiça do Trabalho, né? É um tema que tem um relevo muito grande, a gente sabe muito bem na atuação diária o quanto, né, o quanto das demandas que a gente ou propõe ou tá em defesa também ali dos nossos clientes, e elas acabam se resolvendo por conta de acordos ali. Hoje nós temos a figura após a reforma trabalhista, né, dos acordos extrajudiciais, com muita força. Tenho observado assim que de fato é um mecanismo que está sendo utilizado cada vez mais.
Então, consequentemente, acho que nos obriga um pouquinho, né? E aí até também vou passar a palavra para você, professor, também para falar um pouquinho sobre a ideia, assim, né, do princípio conciliatório, né, esse caminho que a Justiça do Trabalho tenta perseguir, sempre privilegiando a conciliação como forma de solução dos conflitos. Muito bem, meu amigo. Primeiramente, a gente precisa lembrar da redação original do artigo 114 da Constituição. Muito, muito boa sua colocação. Por quê? A redação original do artigo 114 dizia que competia à Justiça do Trabalho conciliar e julgar. E aí seguia, né? Conciliar e julgar as relações de trabalho, enfim. Veio a emenda constitucional 45 de 2004, aquela reforma do Poder Judiciário, e ela mudou o artigo 114, agora nós temos 9 incisos e um caput que diz: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. A partir desse momento, muito se indagou se a Justiça do Trabalho deixou de ser uma justiça conciliadora ou uma justiça com viés conciliatório, haja vista a mudança do paradigma do princípio da conciliação, que era o texto constitucional. E aí o que acontece então? Creio que sem embargo dessa mudança do texto constitucional, nós podemos aventar que sim, a Justiça do Trabalho continua sendo uma justiça conciliadora e o princípio conciliatório ele vige com a força que ele merece, né, vigorar. Agora, claro, nós mudamos efetivamente o paradigma. Se o paradigma principiológico era o texto constitucional, agora ele é infraconstitucional e nós podemos nos abeberrar do artigo 764 da CLT para nos convencermos efetivamente que o princípio conciliatório ele continua em voga. Isso é tão relevante, Hugo, que a própria CLT diz que é lícito as partes celebrarem acordo mesmo após encerrado o juízo conciliatório. Ou seja, é possível fazer acordo em qualquer fase do processo do trabalho. Pode estar feito no TST, não tem problema, é possível peticionar requerendo a homologação de um acordo, e assim por diante. Então, nós podemos sim deixar estabelecido que a Justiça do Trabalho continua sendo uma justiça conciliatória. Essa é uma das essências da nossa justiça especializada. Agora, veio, como você muito bem pontuou, em 2017, a vigência da reforma trabalhista, da 13467, Lei Ordinária 13467 de 2017, que em vigor entrou a partir do dia 11 de novembro do ano citado, um sábado, e pode entrar em vigor uma lei aos sábados. Para quem não sabe, tá? Fiquem então aí cientes que é possível que uma lei entre em vigor aos sábados. Muito bem. O que aconteceu? Ela trouxe algo para alguns novo, embora uma parte da magistratura já admitisse a utilização de acordos extrajudiciais e a sua respectiva homologação. Mas a grande maioria dos magistrados recusava a homologação por dois fundamentos principais. O primeiro, não havia previsão de competência da Justiça do Trabalho. Segundo, não havia a previsão de um procedimento. Agora nós não temos mais para onde correr. Nós temos a previsão da competência, que inclusive, diga-se de passagem, é das varas do trabalho, ok? Segundo o artigo 652 da CLT, a competência das varas do trabalho. Embora, assim, no meu modo de ver, não vejo nenhum problema para que haja uma homologação a depender da circunstância no próprio TRT, por exemplo, tá? Dependendo do contexto. Não seria de bom tom, é bom que desça para a vara, né, para que a vara homologue. Aí você vai falar, mas Fagner, como que isso ocorreria? Vamos dar um exemplo? Suponha que eu e o meu querido João do Carmo, que está entrando aqui agora, é um advogado que foi meu aluno, hoje é meu ex-adverso no processo, não quer fazer acordo comigo, ele não quer fazer acordo comigo. Muito bem. Aí está aqui o João. João, um beijo para você, amigo. E aí o que acontece? Nós, numa situação de acordo extrajudicial, eu ligo para ele, João, ó, estou com uma demanda aqui, com uma situação aqui que provavelmente irei judicializar. Vamos fazer um acordo extrajudicial? Ele diz, sim, Fagner, vamos fazer. Então a minha proposta é essa, isso, nós pontuamos e chegamos a um denominador comum. Vamos levar para a homologação judicial. E aí o juiz diz que não vai homologar aquele acordo. Ele profere uma sentença, portanto, não é isso? Onde ele vai ali, no bojo daquele ato jurisdicional,
indeferir a homologação do acordo. Regra geral, o que os juízes fazem? Diz que falta interesse processual e profere, portanto, uma sentença sem análise de mérito. Tenho minhas ressalvas com relação a esse ponto de vista. Mas, enfim, só para entender onde eu quero chegar, Hugo. O que pode ser feito agora? Recurso ordinário. Então, suponha que no TRT, o TRT entenda que, de fato, ali o juiz deveria homologar aquele acordo. O TRT não pode homologar. Ele tem... Opa, desculpa. Ele tem que determinar... Tranquilo. Quase caiu aqui. Ele tem que determinar o retorno do feito à vara para que o juiz homologue. Mas suponha que seja negado o provimento ao recurso ordinário e as partes têm que interpor recurso de revista para o TST. Se o TST reformar a decisão dizendo que cabia sim a homologação, tem que descer para a vara para homologar, porque o artigo 652 diz que a competência para homologação é das varas do trabalho e não do complexo organizacional da Justiça do Trabalho. Então esse é o primeiro ponto. E aqui só para fazer um recorte, né? Nós estamos falando de acordo extrajudicial. Estamos falando de homologação de acordo extrajudicial. No acordo judicial não, aí é indiferente, né? Mas o nosso foco aqui é homologação de acordo extrajudicial. Então esse é o primeiro ponto, tá? A Justiça do Trabalho hoje tem competência, mediante seus órgãos de primeira instância, que são as varas do trabalho. E segundo, nós hoje temos um procedimento, que está no artigo 855B e seguintes da CLT. 855B, repito, e seguintes da CLT. Versa lá, então, sobre o procedimento de jurisdição voluntária de homologação de acordo extrajudicial. Só salientando alguns aspectos, meu amigo, se você me permite. Tranquilo. Primeiro, os interessados, a lei chama de parte, mas nós vamos aqui denominar de interessados, porque não tem interesses contrapostos, ok? Então são interessados, cada um tem que ter seu respectivo advogado. Não pode ter um advogado para ambos, tem que ser um advogado para cada. E um detalhe interessante, o protocolo da petição de homologação de acordo extrajudicial suspende a prescrição para os direitos nela especificados. Se não especificou, continua fluindo o prazo prescricional. Terceira observação, o juiz, ele pode ou não designar audiência. A lei fala de um prazo de 15 dias. O juiz não é obrigado a designar audiência, pode ser que designe. Tá? Regra geral, há uma designação de audiência até para ele ouvir o reclamante, para entender se realmente o contexto daquilo que está sendo levado para fins de homologação reflete a realidade e o advogado, por ele contratado, de fato o está defendendo, para não haver aquelas casadinhas que infelizmente ainda, né, são objeto aí de prática no nosso cotidiano na Justiça do Trabalho. Então essas são informações básicas, né? A lei traz outros contornos, algumas nuances, mas a gente pode ir falando aí no decorrer da nossa conversa. Então assim, no básico, né, é isso, no básico é isso. Vou passar a palavra, porque senão eu vou falar sem parar, meu amigo. O professor Fagner Santos é muito curioso, assim, não ele, mas a inteligência dele, porque assim, quem já acompanha ele, tenho certeza que todos vocês que estão aí também acompanham, às vezes ele disfarça de advogado trabalhista, mas na verdade ele tem um ser constitucionalista aí, então por isso que ele deu todo esse histórico aí para nós, até de redação original da Constituição Federal, então acompanho inclusive o seu trabalho e admiro também por isso, né? Já vi você discutir até com esqueci agora, não sei se foi o Dr. Viseu, a respeito de direito econômico, já vi assim, várias discussões suas com penalistas, com várias pessoas, e isso é muito interessante, porque na verdade, apesar de o mercado, de certa forma, nos exigir uma certa especialização, mas eu vejo que também, quanto mais a gente conseguir essa multidisciplinaridade, conseguir discutir com outros atores, a gente consegue abstrair um pouco mais, enxergar além do que geralmente se enxerga. E um dos pontos que você colocou aí, obviamente você fez perfeitamente, fez aí um rol aí dos principais pontos, especialmente aí desses dispositivos, né, que foram trazidos pela reforma trabalhista, lá no 855, B até o E, salvo engano. E aí, o problema é, o que está lá
nem tudo que está lá está 100% claro, mas tem coisas que faltam também. E já chamando a atenção para o nosso foco aqui, que são justamente as possíveis intervenções indevidas, eu já chamo para um caso concreto, que acho que até causou uma certa celeuma aí, assim, porque foi um caso envolvendo a Uber, né, a empresa, recentemente, e vai um pouquinho justamente num dos pontos que você salientou muito bem, né? E é sobre essa possibilidade de se homologar os acordos, né? De se recusar ou não, né? Essa possibilidade de se recusar ou não a homologação e os motivos para isso. Só para contextualizar para todos para quem está nos acompanhando aqui, quem vai assistir gravado também depois, foi um caso, né, em uma das câmaras do TRT da 15ª Região, que estabeleceu, né, que não permitiu a homologação de um acordo proposto por essa empresa, né, pela Uber, com um dos seus cooperados lá, né, dos seus trabalhadores, com a seguinte alegação, né, em especial, com a alegação de que, naquele caso, na verdade, supostamente, pelo que está na ementa lá, pelo que está no acordo, na verdade, a empresa teria utilizado teria abusado do direito para evitar que houvesse o surgimento de dissenso jurisprudencial. Ou seja, geralmente, né, as decisões, pelo menos é o que eu tenho observado, a maioria das decisões não tem reconhecido o vínculo, né, empregatício entre o Uber e o motorista lá, o taxista. Até eu pessoalmente concordo com essa posição, inclusive, mas o que eu observo, né, o que aconteceu nesse caso, concretamente, é que 24 horas antes da decisão da Câmara, a empresa foi lá e conseguiu um acordo, lançou esse acordo lá, e aí os desembargadores eles recusaram isso por dizer o seguinte: olha, não, eles estavam enxergando a possibilidade de que poderia haver uma decisão desfavorável, e aí sim apareceu um precedente em segunda instância que seria desfavorável, e aí, consequentemente, haveria divergência entre as turmas, isso poderia, né, chegar ao pleno do tribunal, e aí, sob essa alegação, eles não homologaram esse acordo. E aí vem a minha pergunta, que eu quero até ouvir a minha opinião do professor, que é a seguinte: como que fica nesse caso? Porque, assim, tudo bem, eu até entendo as razões pelas quais os desembargadores tomaram essa decisão e tal. Mas e como fica nessa história o direito individual, né? Estou falando daquele motorista que quis fazer o acordo. Tudo bem, eu não sei exatamente quais eram, se eram esses mesmos os objetivos da empresa, isso não nos cabe discutir aqui, né? Mas como fica o trabalhador nesse caso, né? Que estou supondo que, de boa fé, quis homologar aquele acordo. Ele quis, de fato, aquele acordo porque talvez para ele fosse mais interessante receber antes, não sei quais os motivos, mas ele tinha esse interesse. Então, eu já vejo aí que há esse conflito também, ou seja, você não homologar um acordo individual pensando em um panorama um pouco mais amplo, né? Algo bem complexo de se imaginar, né, professor? Olha, esse tema muito me instiga. Eu tenho um artigo publicado em um livro que eu organizei. Quem quiser depois pode buscar lá no meu perfil, tem ele, que é o Processo do Trabalho no Século XXI. E o meu artigo versa exatamente sobre a homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Liberdade das partes ou intervenção judicial? Quebra de paradigmas. Esse é o título do artigo. Mas o que eu vou trazer aqui não é aplicável tão somente, a título de raciocínio, para os acordos extrajudiciais. Nós podemos também trazê-los para fins de acordo judicial. A primeira pergunta que eu faço, e já em tom de resposta, embora com um aspecto bem retórico, é: se um trabalhador desse, depois de ajuizada a sua ação na Justiça do Trabalho, peticionar e dizer assim: estou renunciando à pretensão em que se funda a ação, será que algum juiz vai dizer: não homologo a renúncia? Duvido. Me mostre um que faça isso. Me mostre um que faça isso. Tá? Agora, quando é para homologar acordo, há juízes que querem intervir, ditando inclusive as regras do acordo, como se ele fosse parte integrante daquele acordo ou daquela transação.
Isso para mim é É um o caso mais comum, né? Eu Exatamente, só homologo se for assim, exatamente, principalmente no judicial, né? exatamente. E para mim isso soa como uma violação ao artigo 133 da Constituição Federal, só para começar a conversa. Eu sou advogado, você é advogado. Eu me sinto totalmente habilitado, capaz, com discernimento, maturidade e sabedoria suficiente para entender o que é bom e o que não é bom para o meu cliente. Para saber o que eu posso pedir e o que eu não posso pedir, porque fomos nós que conversamos com o cliente, entendemos toda a circunstância fática e todo o contexto que, possivelmente probatório, poderia ser coadunado e levado aos autos do processo. Então, esse é um aspecto que o juiz de fora ele não vai perceber. E isso é importante que a gente deixe registrado. Por quê? Quando nós vamos lá para o artigo 133 da Constituição Federal, Hugo... Tinha sumido, mas agora voltou. Fui eu ou você que voltou? Ele travou? Não sei. Para mim, pareceu que foi você que travou, mas não sei. Tá. Vamos lá. Aí o artigo Mas eu 133... estava te ouvindo bem, é só a imagem que Tá, então travou. tudo bem. Então, só para a gente fixar a ideia, o artigo 133 da Constituição Federal, ele diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Nós fazemos parte do sistema integrante de funções essenciais à administração da justiça. Há justiça. Sem advogado não há justiça. Então, quando o juiz diz, na frente de dois advogados, com partes ali presentes, legítimas, capazes, sem qualquer vício ou indício de vício de consentimento ou social, e o juiz simplesmente diz, não vou homologar porque eu entendo que esse acordo é prejudicial ao trabalhador, no mínimo, ele está violando o artigo 133 da Constituição Federal. Isso sem prejuízo de afirmar categoricamente, sem medo de errar, que ele está sendo totalmente parcial. Porque, veja bem, quando o juiz fala esse acordo é prejudicial à parte, ora, então está dizendo que ele está tendencioso, que ele está tendendo a não homologar, porque ele entende, na visão dele, que aquilo está causando um prejuízo. Aí você me pergunta, mas Fagner, o ordenamento jurídico não autoriza o juiz a fazer isso? Se alguém me mostrar um dispositivo que fale, que autorize, ainda que implicitamente isso, eu vou mudar minha posição. Isso é um resquício de uma justiça do trabalho curioso, paternalista. Só que o nós é muito estamos em curioso, outro assim, século, a gente tem que fazer uma virada de chave, né? Sim, não, eu acho até curioso, porque assim, se a gente pegar por paralelismo, né, outros instrumentos que existem, por exemplo, lá sei lá, um caso muito comum que todo mundo vivenciou, mesmo quem não é da área, sobre a questão das colaborações premiadas, querendo ou não, é uma forma de transação ali também, mas no âmbito penal, obviamente. Mas ali, por exemplo, já se firmou a compreensão de que se os requisitos formais forem atendidos, não cabe ao magistrado intervir. Então, quer dizer, o promotor é competente, o advogado não é. O advogado está sob suspeição, né? Então, isso realmente é algo que a gente tem que sempre considerar, né? E Hugo, o TST hoje, não o TST, seria leviano afirmar o TST, mas as turmas do TST, algumas turmas do TST, tá? Elas já estão começando a entender nesse sentido, de que a atuação da Justiça do Trabalho ela tem que ser nitidamente binária, né? O ministro Ives Gandra tem uma posição perfeita sobre isso, com a qual eu comungo, o ministro Douglas Alencar também, tá? Dentre outros, o ministro Maria Helena Malman também, dentre outros, com os quais eu comungo. A Justiça do Trabalho tem uma posição binária aqui, ou homologa ou não homologa, e se não homologar, a gente não pode levar ao pé da letra aquela súmula 418 do TST, que para mim é uma súmula que já tinha que ter sido cancelada há anos. Tá? Aquilo, né, é um patriotismo puro da Justiça do Trabalho, um preciosismo da Justiça do Trabalho, no sentido de que não, a Justiça do Trabalho tem que ter sim a faculdade de homologar acordo. Então vamos interpretar num processo do século XXI, num processo democrático que respeita as garantias e os direitos fundamentais das pessoas? Vamos entender, então, que há um respeito aos cidadãos? Vamos entender, então. Vamos interpretar a súmula 418. O juiz tem a faculdade de homologar acordo? Tem.
mas ele tem a faculdade no seguinte sentido: por um dever constitucional, ele é obrigado a dizer as razões de uma forma clara e explícita o que o motiva a não homologar aquele acordo. Ele tem que dizer, porque é através da fundamentação que nós vamos controlar a arbitrariedade que advém de alguns membros do Poder Judiciário. Então, quando o Sim, juiz ele tem que fundamentar, por que ele tem que fundamentar? Porque ele vai dizer, olha, eu não estou homologando esse acordo porque as partes estão agindo aqui em fraude para lesar terceiros, porque as partes estão aqui fazendo uma casadinha, uma colusão para lesar terceiros, mas não porque aquele acordo prejudica o trabalhador. Isso já está lá no passado, porque isso é um desrespeito, né, aos advogados, é um desrespeito ao direito das partes, um direito inviolável que é o da liberdade, que está previsto no caput do artigo 5º, aquela liberdade também tem que ser entendida como uma liberdade negocial. Ademais, quando as partes estão cada qual representadas com os seus advogados e os advogados defendendo os interesses dos seus interessados, dos seus, obviamente, ali, né, clientes. Então, me parece que hoje, só para complementar, já vou interromper aqui a minha fala. E isso, sabe o que acontece? Os juízes indeferem, às vezes, a homologação de acordo extrajudicial, não é? Aí sabe o que acontece? Vai forçar a parte a ajuizar uma ação trabalhista, pelo rito ordinário ou pelo rito sumaríssimo. Aí sabe o que vai acontecer na primeira audiência? A reclamada vem com a proposta de conciliação, que foi aquela apresentada no acordo. E sabe o que o juiz faz? Eu já peguei alguns processos assim, para não dizer em números. Ele homologa. Não, perfeito. Inclusive, a consideração que você fez ia na linha exatamente do que eu ia dizer. E é essa certa dicotomia, né? Essa distância que se colocou o acordo judicial do acordo extrajudicial. Eu não consigo enxergar, por exemplo, dentro do acordo judicial, pelo menos via de regra, não há discussão sobre, por exemplo, sobre questão de quitação ampla e restrita do contrato de trabalho. Exatamente. Por que no acordo extrajudicial, nossa, mas não podemos, porque, né, temos que, a gente não pode deixar isso acontecer. E eu vi decisões, inclusive vi uma recente do TST, a salvo engano da terceira turma, que admitiu, né? Ou seja, foi até um precedente que eu ainda não tinha visto dentro do TST. Eu realmente tinha acompanhado e vi lá a quarta turma, né, com o doutor Ives Gandra, a quinta turma com o Breno Medeiros, várias turmas se posicionando pela impossibilidade de homologação parcial. Mas vi agora, acho que de 7 de maio, inclusive, uma da terceira turma, permitindo a homologação parcial. Já vi um outro e eu não estava vendo, né? Então, eu não sei se estamos vivenciando uma reviravolta nessa discussão. Vi um também da segunda turma, que inclusive é da Maria Helena Malman, mas não era ela como relatora, já permitindo, fazendo um distinguishing, ou seja, em um determinado ponto, conseguindo ali permitir uma homologação ou parcial, ou então não permitindo a quitação ampla e restrita do contrato de trabalho. Então, mas é o que eu comentei há pouco, né? Ou seja, eu não consigo enxergar qual a diferença dos dois ritos, né? Do acordo judicial e do acordo extrajudicial, a não ser esse paternalismo que você muito bem colocou, ou seja, de falar assim, não, agora está na minha mão, e se eu der a decisão, se eu estiver presente na decisão, o manto da certeza, né, da correção vai revestir tudo que está feito aqui. Sendo que, na verdade, tudo isso pode ser feito antes, né? Mesmo na situação do acordo extrajudicial, desde que, né, e aí o magistrado tem toda a faculdade, por exemplo, de solicitar a realização da audiência, que, caso ele tenha alguma dúvida, principalmente sobre os requisitos de voluntariedade e tal, ele pode dirimir isso na audiência e não haveria problema algum. Mas a gente continua com essa questão. Eu queria colocar um ponto para você, professor, inclusive para prestigiar a nossa audiência também. Eu recebi alguns questionamentos aqui, e eu acho que são muito interessantes. Um dos questionamentos que eu recebi foi relativo a, no caso de acordos já homologados, inclusive acordos judiciais também, a gente observou durante a pandemia, né, algumas situações aí que me chamaram muita atenção pelo lado até negativo. E até eu queria ouvir também um pouquinho a sua opinião aí a respeito, né? O que eu observei? Eu observei
suspensão do pagamento do acordo. Eu observei redução da multa ou exclusão da multa. Observei até, e foi um caso que a doutora Maria Beatriz Pacheco me trouxe, foi um caso que eu até não tinha visto, que era de majoração da multa por descumprimento. Como é que fica a coisa julgada nessa conversa? Eu ia responder exatamente com base nisso. O acordo, a partir do momento em que o juiz homologa a transação ou o acordo, porque há uma diferença, eu gosto muito da explicação do professor Flávio Tartucci, quando ele traz a distinção, embora há uma linha tênue, mas há uma distinção entre transação e acordo. Como é que funciona a transação? Nós vamos, Hugo, de fato, entrar na fase de pontuação e nós vamos negociar as condições daquilo que vai ser submetido à homologação. Isso é transação. Você fala, Fagner, olha, eu quero 20 mil e aqui entra com verba salarial, ali como verba indenizatória, anota a carteira, não anota. Eu digo, não, Hugo, olha só, isso aqui eu consigo, aqui não. Não, mas e se nós fizermos isso? Nós estamos transacionando. O acordo é diferente. O acordo você chega para mim e fala, Fagner, olha, eu posso pagar 20 mil reais em 20 parcelas de R$ 1.000. É isso ou nada. Eu falo, não, então eu aceito. Né? Isso eu estou acordando com as condições que você está me passando. Quem quiser aprofundar um pouco mais, vai na obra do professor Flávio Tartucci, né, o curso do Manual de Direito Civil que ele tem, que é brilhante. Ele faz essa distinção ali em 3, 4 páginas, de uma forma bem meticulosa, vale a pena. Coloca né? as várias formas de solução, né, de processuais, eu acho realmente brilhante. É muito bom. E aí você consegue perceber a diferença em transação e acordo, e eu uso essas definições exatamente no artigo que eu publiquei nesse livro que eu acabei de mencionar. Então, voltando aqui para o escopo da tua proposta, me parece que quando o juiz, ele, de forma unilateral, sem ouvir as partes, eu tenho lá até minhas dúvidas com relação à oitiva das partes no que toca a esse aspecto. Por quê? Eu tenho uma decisão transitada e julgada. A decisão homologatória de acordo de transação, ela transita em julgado naquele momento. Tanto é que o prazo para ação não cabe recurso, a gente sabe disso, né? A não ser para terceiros, né? Para as partes não cabe. Parágrafo único do artigo 831, súmula 100 do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito. Agora, cuidado, para terceiros cabe o recurso. Então veja, o que nós estamos tendo? Uma ação rescisória travestida de vontade do juiz. Porque a súmula 259 do TST ela vai dizer, embora eu não concorde com a súmula, mas é o que a gente tem hoje, né? A súmula 259 diz que somente por ação rescisória é possível atacar o termo de homologação de acordo. Então veja, o juiz, ele de ofício, está manejando uma ação rescisória em face de uma decisão transitada e julgada e que por ele mesmo foi prolatada lá atrás. Então, será que a gente não tem que refletir um pouco? Será que isso não é desrespeito do Estado quanto à soberania do seu ato e mais ainda, né, aquilo que foi pactuado entre as partes? Será que não está havendo uma violação à liberdade das partes também? Talvez, rebus sic stantibus aqui, concordo, mas será que não seria razoável convidar as partes? Vamos entender aqui o contexto e tentar aí sim, né, fazer uma mudança nisso, mas através dessa interlocução? Enfim, no meu modo de ver, isso quando aconteceu, eu fui totalmente contrário. Para mim, viola, sim, né, literalmente, a coisa julgada, esse tipo de atuação proativa. Né? Isso para mim, é mais do que ativismo, né? Isso é desrespeito ao próprio ato soberano que emana do Estado. Assim, eu de fato não consigo enxergar. Eu até entendo um ponto que você colocou aí a respeito em relação às oitivas, né? Eu até entendo, continuo achando uma violação da coisa julgada, mas eu também, mas seria o mais razoável. As partes aceitaram, né? As partes aceitaram e não fizeram, né? Não optaram por exigir o cumprimento do acordo nos exatos termos em que ele foi pactuado, tudo bem, né? Mas esse tipo de intervenção acontece. Outra situação que também até eu não cheguei a comentar nesse rol que eu fiz aqui, são aquelas situações de se colocar assim, olha, não, tinha uma multa por descumprimento que ela era de 100% homologada,
mas eu achei ela abusiva quando houve o descumprimento, e aí eu reduzi para 50%. Ou então, não, o prazo, na verdade, o descumprimento eram 7 parcelas, só houve atraso na última. Então, não tem multa. Peraí, né? Se o acordo previa, independentemente de qual seria a parcela, né? O que houve aí problemas foi no momento da homologação do acordo. Vai discutir lá com quem homologou errado, mas a coisa já passou, né? Teve mais uma questão aqui que eu achei interessante também, que foi colocada, até um colega... Eu concordo com claro, você claro. em número, gênero e grau, Hugo. Concordo com você. Você está exemplificando, e volto a dizer, é exemplificando, é um rol meramente exemplificativo estes que o professor Hugo, né, está colocando, esses exemplos. Porque existem muitas intervenções. Por exemplo, questão na hora de homologar, as partes colocam lá cláusula de 50% de multa em caso de inadimplemento. Aí o juiz fala, não, eu só homologo se for 100%. Mas espera aí, são as partes que estão negociando, né? Aí é o juiz querendo ser parte no acordo. Então acho que cada um tem que ter a sua posição no processo. E a gente está começando hoje a mudar, a ter uma viragem nesse aspecto e identificar exatamente os atores do processo, cada qual com as suas responsabilidades. Perfeito. Teve mais um ponto, mais um questionamento, na realidade, que eu recebi aqui, até, acho que a gente já pode até ficar só com mais esse, apesar de ter vários assuntos e a vontade de falar ser grande, pelo menos da minha parte, né? Da minha também. Teve um questionamento de um colega, na verdade, eu tenho uma grande admiração por ele também, um advogado, o doutor Euder Ambrosio, ele me trouxe uma questão aqui que eu achei interessante, até porque eu estava pesquisando algumas decisões recentes e vi um caso que encaixou exatamente mais ou menos na questão que ele estava colocando. Ele estava colocando sobre a possibilidade de homologação, né, de acordo extrajudicial, sem o reconhecimento do vínculo, mas um pagamento de verbas tipicamente da relação de emprego. E aí vem toda essa discussão, né, de intervenção ou não. Eu até, aí curiosamente, estava até pesquisando um julgado e vi um da segunda turma, em que esse tipo de acordo não foi aceito, isso no TST, né? Na verdade, a situação foi a seguinte, o juiz de primeiro grau, olha, esse aqui eu achei que era para pôr no quadro. O juiz de primeiro grau homologou parcialmente, porque falou, não, peraí. Mas isso é extrajudicial? É extrajudicial? É acordo extrajudicial? Extrajudicial. Tá. Extrajudicial. Tá. Aí ele homologou parcialmente, porque ele entendeu que não havia, porque o acordo não previa o reconhecimento do vínculo com a anotação na carteira, ele falou assim, não, tudo bem, eu homologo o resto, mas tem que ter anotação na carteira. Homologou parcialmente. Subiu para o TRT extinguiu o processo sem resolução de mérito. Melhorou a situação, porque ele disse o seguinte, não, na verdade, esse acordo não deveria ter sido homologado porque foram homologado parcialmente. Então, falou assim, não, tudo bem, então não homologo, e extinguiu. Tudo bem, talvez até devesse voltar, mas... E aí o TST referendou a decisão da segunda instância, justamente sob a alegação da ausência de concessões recíprocas. Ou seja, foi um show de intervenções indevidas aí, né? E tem a ver justamente com esse ponto que o colega colocou. Então, que o doutor Euder me trouxe a dúvida. Por que eu fiz questão de chamar a atenção para o julgado? Porque, na verdade, é o seguinte, independentemente do que eu penso ou não, a gente também tem que orientar as pessoas com base no que o TST vem decidindo. Né? Pelo menos, ou deixá-los conscientes de como que as coisas são. Porque se eventualmente chegar um dia lá, ele não vai nos cobrar, né? Vai falar assim, pô, vocês me ensinaram errado, né? Então, assim, apesar de, pelo que a gente discutiu aqui, mas depois eu quero ouvir sua opinião também, foi um show de intervenções né, sobre a vontade das partes, mas ainda há, e eu tenho observado isso, que ainda há várias decisões, até no âmbito do TST, ainda se utilizando desse tipo de argumentação, que vai sobre o conteúdo do acordo. Né? Não vai sobre a forma, mas vai sobre o conteúdo do acordo. Eu queria ouvir também o professor a respeito desse ponto, né? Ou seja, realmente é um pouco estranho se a gente for pensar assim, a homologação de um acordo em que ele vai lá e entabula várias verbas da relação de emprego,
e no final das contas ele não reconhece o vínculo. Isso também talvez de fato não devesse ser homologado o acordo, mas né, talvez até houvesse aí sim a fundamentação para não haver, mas não foi o que aconteceu no caso, né? Ora, nesse caso, eu concordo com o Poder Judiciário. Nesse caso, eu concordo. Ou você faz um acordo. O que a gente pode fazer? Aí o colega, né, o advogado, ele tem que vislumbrar já, né, porque o advogado estrategista é aquele que tem uma visão do processo, né, considerando aí a médio e longo prazo. Porque, veja bem, vamos fazer um acordo, você trabalhou para mim, né, eu não quero reconhecer vínculo, ok? Ok. Eu vou te pagar um valor a mais para compensar isso, ok? Ok. Vou te pagar esse valor a mais e o contexto todo eu te pago em 20, 30 parcelas, ok? Nós vamos colocar lá que você trabalhou no período tal e que você está me dando quitação geral e restrita quanto a esse período trabalhado, nada mais podendo reclamar, ok? Sem reconhecimento de vínculo, nada. E aquela verba vai ser uma verba, na verdade, né, compensatória pelos serviços eventualmente prestados por você naquele período. Não teria nenhum problema do juiz homologar esse tipo de acordo. Eu não vejo. Não, tipo, se houvesse uma intervenção dentro da modalidade indevida que nós estamos aqui, né, trazendo desde o início da nossa fala. Agora, olha como é diferente. Eu levo para o juiz homologar, olha, juiz, nós estamos colocando aqui verbas 13º, férias, aviso prévio, fundo de garantia, isso e aquilo, mas como eventuais serviços prestados. Espera aí, se o trabalhador é eventual, não tem essas rúbricas, porque isso é típico de uma relação de emprego. Então é mais fácil você considerar o seguinte, que você está pagando o valor X para compensar os eventuais serviços prestados durante aquele período, dando quitação. Ou você reconhece parte do período do contrato de trabalho, faz a anotação. Então, nesse modo, assim, para ser coerente com o que eu estou falando desde o início, para mim, aí soa, né, como uma intenção de fato fraudulenta. Aí eu, como juiz, de fato, negaria a homologação de acordo e fundamentaria. Porque é incoerente o que as partes estão ali, né, os interessados estão a pleitear. Então, nesse caso, seguem meus aplausos, né, para o Poder Judiciário, neste caso específico. Não, perfeito. É o que eu estava comentando, assim, a coisa começou errada, né, por conta dessa homologação parcial ali do magistrado de primeira instância, e depois a coisa foi se corrigindo ali com a fundamentação aí sim correta de, na realidade, o argumento das concessões recíprocas até eu não, acho que não era o mais adequado, né? Isso aí também é muito relativo, né? Isso aí também é muito relativo. Porque acordo é transação. É isso, eu acho que às vezes o Poder Judiciário, né, ele não percebe, não o Poder Judiciário como um todo, aqui, me perdoe aqui se tem colegas vai para o mesmo ponto das negociações coletivas também, né? São coisas diferentes. Se houve concessões recíprocas ou não. Estou dizendo no caso das negociações, há algumas intervenções, né? E quem disse que é indispensável a concessão recíproca para que eu possa ter uma homologação judicial? Porque a lei não fala de transação, a lei fala de acordo. Acordo extrajudicial. Então é assim. Basta que a parte chegue em juízo e fale, não, excelência, eu quero sim, eu aceito sim o que está sendo proposto. Meu amigo Hugo, isso não acontece diuturnamente nas nossas reclamações trabalhistas, como reclamante ou como reclamada? Não acontece? A parte fala, eu tenho 10 mil para pagar. Tá bom, eu aceito. Isso é um acordo, não tem transação aqui, isso é acordo. Né? Transação ocorre, não, 10 mil não, vamos melhorar um pouquinho, 15, aí coloca ali como verbo indenizatório, isso é transação, mas quando uma parte propõe, a outra aceita sem titubear, sem negociar nada, isso é acordo. Então nós estamos falando de acordo... Tanto que sempre a discussão é essa, né? E aí, tem proposta de acordo? É isso. Né? É isso aí. Mas é exatamente isso que a gente está falando, doutor Ulisses. Doutor Ulisses está falando aqui, infelizmente, há muitos casos de casadinha. E, doutor Ulisses, eu vou ser bem sincero contigo. Nos casos de casadinha, meu querido amigo, o juiz tem que negar mesmo com fundamento no artigo 141 do Código, 142 do Código de Processo Civil. E ainda, se a empresa é que criou toda essa circunstância... Porque tem empresa que faz o seguinte, não, olha só, vou te mandar embora, né, não tem como te pagar, você vai procurar o advogado que eu vou arrumar para você, o advogado já vem com o acordo pronto, já tem procuração, já tem tudo, o cliente nem conhece o advogado, ele só assina a procuração na própria empresa. E aí no dia da audiência que ele vai saber quem é o advogado. Isso é uma casadinha, isso é óbvio.
né? E aí, nesse caso, o juiz tem que negar a homologação, aplaudo o juiz que faz isso e tem que fazer mesmo, e fundamentar e além, aplicar uma multa por litigância de má-fé à empresa, né? Porque aí, nesse caso, eu não tenho o equilíbrio, haja vista que o reclamante não está com o seu advogado, ele está com o advogado que a empresa constituiu para ele, porque era o único meio dele receber aqueles valores. Então, nesse caso, eu concordo que tem que ser negado a homologação. Inclusive, encaminhando a representação para a OAB também, né? Para apuração ética, né? Exato, entendeu? Eu só acho o seguinte, gente, resumindo aqui a minha fala, tá? Eu tenho um cliente. O professor Hugo advoga para uma empresa, tá? A empresa XYZ Alimentação. Aí a empresa dele, para quem ele advoga, mandou o empregado embora, não tem dinheiro para pagar verbas rescisórias, não tem dinheiro para pagar as horas extras, adicional noturno, não tem dinheiro para pagar nada. Esse cliente chega no meu escritório, eu não conheço o professor Hugo, eu não conheço a empresa, ok? Então eu vou receber o cliente e o cliente vai me passar todos os fatos. Eu vou pegar o telefone, vou fazer um cálculo ali, vou pegar o telefone e vou ligar lá para a empresa. Olha, empresa, eu recebi aqui o Joãozinho foi mandado embora, não recebeu nada. Antes, já estou com a petição inicial pronta para ajuizar a reclamação trabalhista dele. Mas antes de ajuizar a reclamação trabalhista, quero dar a oportunidade de conversarmos para tentar fazer o acordo extrajudicial. É possível? Doutor, faz o seguinte, me passa o telefone, vou ligar para o meu jurídico, pedir para o meu jurídico fazer contato contigo. Logo em seguida, recebo a ligação do doutor Hugo. Doutor Fagner, aqui é doutor Hugo, da empresa tal, me passaram isso, como é que eu posso te ajudar? E aí nós vamos conversar. E vamos chegar a um denominador comum diante daquele contexto. Não vou mais ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. O meu cliente pode ter 100 mil para receber, mas se eu colocar no acordo que são 10 mil recebidos em 10 parcelas de 1.000 e que aquilo vai ter natureza meramente indenizatória, não tem juiz no mundo que tem direito, que tem garantia, que tem previsão, que tem autorização do ordenamento para negar a homologação desse acordo. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Não, perfeito, perfeito. Sem comentários, né? Porque, assim, acho que esse é o princípio a existência de um acordo pela qual alguém possa vir de algum lugar, imaginar de um mundo ideal e vir ali dizer se pode ou se não pode, perde a razão, né? Perde o sentido, até porque não desestimularia essa... Não conhece os fatos, a realidade. Desestimularia a própria utilização do instrumento. Porque imagine que na verdade, o que acontece, né? Essas intervenções acabam por, às vezes, nos recear de fazer esse tipo de negociação, porque a gente pode criar... Imagine não, né? Não sei se o professor já viveu isso, mas eu já vi situações concretas aqui, que são aquelas situações em que você vai lá, faz toda a negociação, eu e o professor Fagner fomos lá, decidimos, criamos um acordo que a gente acha que está legal, que os clientes ficaram satisfeitos, a gente chega lá e o juiz fala assim, não homologo porque eu acho que não está sendo prejudicial para o cliente ou para o empregado. Como é que fica o advogado do empregado nessa história? Não, e como que fica o advogado? O juiz falando que você, advogado, orientou mal ele. É isso aí. Sendo que você fez o seu trabalho, né? Ó, a colega está colocando a Graziele. Na prática, infelizmente, não é assim. O Ulisses está falando, na teoria concordo, o advogado é o primeiro juiz da causa, só que nós temos que trazer da teoria para a prática. Tem que ser assim. O juiz não tem autorização para intervir. O juiz não tem autorização simplesmente para dizer não vou homologar porque é prejudicial. Quem é ele para dizer se é prejudicial ou não? Ele não é um advogado da parte. A parte que conheceu, que entendeu a dinâmica das circunstâncias fáticas, da possibilidade ou não de condução de meios probatórios, e assim é que ele vai ter base, substrato suficiente para negociar. Gente, a gente precisa virar a chave, nós precisamos evoluir. Isso é um atestado de incapacidade dado para os advogados. Ah, mas Fagner, tem advogado que age na má-fé. Gente, desculpa, se tem, eu não posso generalizar. Aí tem que ser analisado casuisticamente. E se houver, o cliente que busque, pelas vias próprias, a responsabilização do advogado. Não pode ao juiz advogar para a parte. Isso aqui não pode. Teve até um ponto que até o último comentário do doutor Ulisses Taveira, também
magistrado, né? Acho que da 15ª, que ele colocou um ponto que eu acho também importante, que a gente também tem que pensar assim, né? Obviamente, eu até concordo eu concordo com o seu posicionamento, mas aí eu tenho também que fazer uma ponderação de que eu acho que as outras instâncias, seja Ministério Público do Trabalho, não sei qual seria, aí sim, na instância devida, deveria impedir esse tipo de prática reiterada, que até o doutor Ulisses está colocando muito bem aqui, né? Ele tem visto a retenção de verbas rescisórias para forçar acordos aviltantes. O que eu já vi alguns casos de algumas empresas têm feito. O que as empresas têm feito? Não, se eu fizer, a depender de como eu fizer, se eu fizer uma rescisão, né, ali, vamos dizer assim, sem provocação da jurisdição, o que eu vou fazer? Eu vou ali, faço faço o TRCT e tudo mais, aquilo ali me dá o quê? Garantia somente das parcelas que estão ali. O que eu tenho visto, né, são algumas empresas, né, e obviamente com orientação, deixando de fazer a quitação das verbas, para depois propor isso via acordo, geralmente, às vezes, até com as verbas pagas corretamente, mas com a quitação ampla e restrita. Ou seja, aí sim está havendo, na verdade, uma desvirtuação do instrumento, utilizando a Justiça do Trabalho para fins indevidos. Aí eu pessoalmente acho que esse tipo de caso, não sei se isso no âmbito individual deveria ser o magistrado o responsável por fazer isso, ou se não, às vezes o próprio magistrado poderia encaminhar uma representação ao Ministério Público para que eventualmente pudesse ajuizar alguma ação, às vezes por dano coletivo, alguma coisa nesse sentido, para impedir a reiteração desse tipo de prática dentro da Justiça do Trabalho, utilizando a Justiça de forma fraudulenta, né? Hugo, eu advogo há 16 anos. Você não está falando e a gente não está falando de nada novo aqui. As empresas sempre fizeram isso, só que antes não tinha acordo extrajudicial. Só que eu acho que a gente não pode partir dessa régua. A gente tem que partir da régua da boa-fé. Se a gente partir da régua da má-fé, a gente não homologa nada, nem extrajudicial e nem nas demandas típicas, né, do rito ordinário, do rito sumaríssimo. As empresas sempre fizeram isso. Vou mandar embora, você entra com a ação na justiça, lá eu te pago parcelado porque eu vou ter uma sentença homologatória de acordo que vai me dar segurança jurídica. Não mudou nada nesse aspecto. Não, gente, olha só, não foi, né, com a devida vênia e, claro, respeitando todos os posicionamentos, sentido contrário, mas não foi o acordo extrajudicial que estimulou esse tipo de situação. Isso sempre existiu, isso é uma questão de caráter. Uma questão de caráter. Quem subverte, né, obviamente tem que sofrer os rigores da lei. E aí, se o juiz percebe esse tipo de situação, tem que negar, aí eu volto àquela minha fala, tem que negar e tem que aplicar a litigância de má-fé. Eu não estou trazendo aqui, eu não quero discutir questões de má-fé, porque se for má-fé, eu volto para o início da minha fala, que é o juiz tem, com base na súmula 418, a homologação, a faculdade de homologação, e ele vai fundamentar e ainda vai aplicar as penalidades. Eu não posso partir dessa premissa. Eu não posso partir dessa premissa. Isso é uma realidade que sempre existiu. Não foi o acordo, volto a dizer, extrajudicial que trouxe essa realidade. Isso é uma falácia. Tá? Me perdoe aqui, mas isso é uma falácia. Lei dissimulada sempre existiu. Exatamente. Com ou sem acordo extrajudicial, isso é bobagem. Desde o direito romano. Não é novidade brasileira. Isso não é um privilégio nosso. Mas vamos lá. Não, maravilha. Pessoal, eu vou... não vou fazer novos apontamentos, porque eu acho que acho que as contribuições que você trouxe aqui foram excepcionais. Na verdade, eu só quero te agradecer, né, pelo aceite do convite para esse bate-papo aqui comigo. Já aviso que depois vou convidar de novo, porque eu gostei muito do bate-papo, espero a gente ter novas oportunidades para discutir outros temas, gostei muito dos seus posicionamentos, não só porque coincidiu com os meus na maioria das partes, mas porque muito bem fundamentados e pude aprender também com você aqui, que foi um privilégio nessa noite, tá bom? Eu quero agradecer, reitero, né, que eu sou admirador do seu trabalho e passo, né, para que você possa fazer também suas considerações finais aí, despedir dos nossos queridos aí, quem está nos assistindo e também de quem eventualmente nos assistir depois aqui na live gravada. Meu querido, a recíproca é verdadeira, tenho te acompanhado também, acompanhado o teu crescimento, eu fico muito feliz no que eu puder, né, aí te auxiliar, te fortalecer, né, te honrar aí em razão desses convites. Vou ser sempre privilegiado em participar, né, dos teus eventos, das tuas propostas.
Agradeço mais uma vez por você ter mudado aí a sua rotina para poder atender os meus horários e a gente fazer essa live. Fico muito feliz. Eu desejo sempre sucesso para você, muita paz, se cuida, continue crescendo, continue no que eu puder. Eu estou à sua disposição. Agradeço a todos a paciência, né, de nos ouvir, de estar conosco aqui, participando dessa live. Espero que tenha sido útil. Lembrando sempre, isso é direito fundamental, a inviolabilidade. Eu acho que a gente está esquecendo de uma palavra fundamental que está lá no artigo 5º, inviolabilidade. Vamos estudar um pouquinho mais esses aspectos inerentes lá ao artigo 5º, que a gente consegue resolver muitas questões. Hugo, mais uma vez, obrigado, tá, pela oportunidade. Mais uma vez quase cai aqui. Foi. Pronto. Aí, beleza. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Obrigado a todos pela participação. Um abraço, boa noite. Então é isso, pessoal. Aproveito, né, mais uma vez para convidar todos para continuar assistindo as lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber. Sempre no início da semana eu divulgo o tema e o convidado super especial, como foi hoje o professor Fagner Santos. Tá bom? Uma boa noite para vocês e um ótimo descanso. E, mais uma vez, obrigado a todos vocês que não dormiram sem saber. Uma boa noite. Tchau, tchau.